Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. No episódio de hoje, teremos um dos sermões mais marcantes de nossa Conferência Fiel para Mulheres, que ocorreu em março de 2023. Nesta conferência, foi trabalhado o tema da nossa identidade em Cristo Jesus, por meio de uma exposição completa do livro de Esther. Neste sermão, Vinícius Mússima analisou a peripécia que ocorre nos capítulos 5 a 7 de Esther. Peripécia no sentido literário, a mudança brusca que ocorre em uma história. A mudança de rumo na história de Esther nos ensina muitas coisas sobre como a providência divina atua em nossas vidas. Deus está cuidando de nós e assim o faz por meio de sua graciosa e soberana providência. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e também a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 25. A vida entre dois banquetes. Exposição em Esther 5 a 7. Com Vinícius Mússima, na Conferência Fiel Mulheres 2023. Vamos continuar nossa história em Esther. E conforme nós avançamos, eu quero primeiro fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é peripécia? Não é o que seu filho faz. Peripécia. Na literatura e na poética, peripécia é uma mudança repentina de um estado para outro nas personagens de um drama. É uma técnica literária que foi analisada inicialmente por Aristóteles. É aquele momento inesperado. É aquele momento que nós dizemos, quê? Sabe aquele plot twist que muda tudo para melhor ou para pior? É quando está todo mundo festejando no Titanic e iceberg. É quando você está lá e você ouve, Luke, eu sou o seu pai. Ou também na Cinderela. A gata borralheira sonha em ir ao baile do príncipe. Ela costura, eu vi esse filme várias vezes também. Ela costura retalhos para um vestido. E daí chega a madrasta e as filhas malvadas destroem a roupa, humilham ela. E ela está chorando. E aparece, inesperadamente, a fada madrinha que reverte toda a sorte dela. E ela vai com um vestido lindo para o baile e um sapatinho de cristal que ela esquece. E essa coincidência leva a casar-se com o príncipe. Nós gostamos dessas histórias com reviravoltas, né? E Esther, amados, é uma história de peripécia. Uma história de revoluções, de mudanças, de reversões. É uma mudança súbita do terror da morte para a alegria da libertação. E é isso que nós vamos ver hoje nos capítulos 5, 6 e 7 de Esther. Abra sua Bíblia, pode deixar aberta. Nós vamos ler bastante texto bíblico, que vai ser a parte mais inerrante de toda essa mensagem. Agora, para que você possa sentir a reviravolta com o devido peso, deixe-me mostrar o perigo que rondava Esther quando ela disse, se morrer, morri, ou se perecer, pereci. Primeiro que a rainha Esther sabia que ninguém poderia aparecer na presença do rei sem ser chamada. Tem um relevo persa que você pode procurar na internet, que mostra um homem assim, ó, com a mão na boca diante do rei. E o rei com o cetro não está estendido. Atrás da pessoa tem vários soldados. E atrás do rei, um com um machado. Indica alguma coisa. Esther também sabe o que é ser uma mulher na Pérsia. Obedeçam a seus maridos e se comportem, mulheres. Ela foi escolhida para ser bela, calada e do lar. E ela só precisa chegar diante do rei e acusar um homem, e não qualquer homem, Amã, o segundo homem mais importante do reino e amigo de Assuero. E mesmo que se ela conseguisse fazer um pedido,
não é sempre que o rei ouve os pedidos. Afinal, Mordecai fez um gesto benevolente com o rei e não recebeu nada. Será que é porque ele é judeu? Eu vou ter que falar que eu sou judia? E para piorar ainda a situação, eu vou contar um relato tenebroso que o historiador grego Heródoto escreve sobre um pedido de um pai idoso para Xerxes. Senhor, eu desejava uma graça, dignar-vos-ei a conceder-me, é pouco para vós, é muito para mim. Xerxes, esperando um pedido bem diferente do que lhe ia ser feito, prometeu satisfazê-lo no que desejasse. Pítio, cheio de confiança, continuou: grande rei, tenho 5 filhos, e é sorte quis que todos fossem chamados a fazer parte da vossa expedição contra a Grécia. Pensai, Senhor, na minha velhice. Não permite que eu fique ao desamparo. Deixai comigo pelo menos o primogênito, para que possa cuidar de mim e administrar os meus bens. Quanto aos outros, levai-os convosco, e possam eles voltar depois de haveres conseguido a vitória, segundo os vossos desejos. Parece um pedido razoável de um pai angustiado. Resposta de Xerxes: és egoísta e mau, respondeu-lhe Xerxes, indignado. Eu próprio marcho contra a Grécia com os meus filhos, meus irmãos, meus parentes, meus amigos, e tu ousas falar-me do teu filho? Tu, meu escravo, que devias seguir-me com tua mulher e toda a tua queridagem. Assim, embora hoje te mostres pouco digno das tuas ações passadas, tratar-te-ei menos rigorosamente do que mereces. A hospitalidade que ofereceste a mim e aos meus salva a tua vida e a de 4 dos teus filhos. Mas punir-te-ei com o sacrifício daquele que mais amas. Depois de falar assim, mandou procurar o filho mais velho de Pítio e cortar-lhe ao meio, em 2 partes, colocando uma metade à direita e outra à esquerda no caminho no qual o exército ia passar. Amadas, esse é Xerxes. Ele não é o rei medieval amoroso. Ele não é um príncipe Disney. E imagine você tendo que chegar diante desse homem para fazer o pedido que Esther tem que fazer. Qual é a sorte de Esther, de Mordecai e do povo judeu? Esther 5:1. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. É interessante notar que Esther se identifica com o povo de Deus e, ao mesmo tempo, ela assume a sua autoridade e poder de rainha da Pérsia. Ela se veste com os trajes reais e ela deixa de ser a Barbie bela e calada e se torna uma exímia política, cheia de prudência. Mas tudo isso depende do favor do rei. E há 30 dias, Assuero não a chama. Não parece muito interessado nela. Será que o rei está estressado, desinteressado? Será que quer, como com Vasti, trocar por uma melhor? Será que ele vai estender o cetro? Versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Ufa! Primeira reversão. Esther não teve o mesmo destino de Vasti, ainda. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E essa expressão, até metade do reino se te dará, ela é metafórica. Ela indica que o rei atenderá com generosidade o pedido que for feito. Mas eu acabei de contar uma história de um pai que fez um pedido ao rei. Será que Esther faz agora o pedido para o rei? Será que ela já tem o coração do rei?
Será que na sala do trono, rodeado dos conselheiros, é o melhor lugar para pedir para o rei revogar o decreto irrevogável dele? Respondeu Esther, versículo 4. Se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther do banquete do vinho. Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo são o seguinte. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Perceba que a sabedoria de Esther em convidar também Amã. Amã tinha sido promovido, e então ele entrou desarmado na armadilha que Esther estava montando para aproveitar da impulsividade ébria do rei. E perceba a sagacidade de Esther de adiar o seu pedido com toda a pompa na voz e nas palavras. Ela está assegurando um pouquinho mais do favor do rei. De pouco a pouco, 3 vezes o rei vai repetir até metade do reino. Ao mesmo tempo, a rainha está instigando a curiosidade do rei. Por que ela está demorando? E também colocando importância no pedido. O que será que Esther quer falar? Mas Amã ficou se achando com o convite. O enganador que ocultou as informações ao rei estava totalmente iludido para a honra que ele recebeu naquele banquete armadilha. Veja o versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Ezeres, sua mulher. Contou-lhes Amã sua glória, das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther, ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado? Senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dizia ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Notem a impiedade da esposa e dos amigos de Amã. Algo está incomodando você? Vai lá, mata. Depois vai para um banquete feliz. Que sugestão que é essa? Imagina um dia minha esposa chega para mim, esposa, tô triste. Meu chefe. Se ela me desse esse conselho, eu ia direto para a polícia. Eu estou dormindo com uma psicopata e não sabia. Agora, para aquela família é normal. Já para pensar? O tamanho da impiedade, para eles é normal aquilo lá. Mata, provavelmente numa estaca, empalado, vai comer um hambúrguer. Agora, olha o tamanho do orgulho de Amã. Ele já é o segundo em comando sobre o maior império daquela época. Ele é honrado por milhares de pessoas, contudo o orgulho dele é insaciável. E ele constrói uma forca, uma estaca para enforcar, só que mais provavelmente empalar a única pessoa que não se dobra diante dele, além do rei. E olha que interessante, essa estaca tinha aproximadamente 20 metros de altura, o exato tamanho do orgulho de Amã. E também o tamanho aproximado das colunas persas, famosíssimas. Ele queria uma coluna tão alta quanto o palácio do rei. Ele quer equiparar-se ao rei. Isso vai ficar bem claro no próximo capítulo. Capítulo 6, versículo 1.
Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. E isso era altamente inapropriado, porque com tantas traições e tramas, honrar publicamente servos fiéis era garantir-se no poder. Versículo 4, perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Amã acorda cedinho, porque ele quer ser o primeiro a ter uma audiência com o rei para pedir a morte de alguém. Seria muito estranho ter alguém cedinho perambulando um palácio. Isso provavelmente era indicar alguém tramando um golpe de estado, mas o rei confia, talvez até demais, em Amã. Versículo 6. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E Amã tem certeza, ele é o cara. E ele não precisa de cargos, ele não precisa de riquezas. O que ele quer? Ele quer cantar como Simba. O que eu quero mais é ser rei. E é justamente nesse ponto que vem a segunda reversão e o plot twist mais irônico da história. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para como judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e pregou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mordecai humildemente volta para o seu posto de trabalho, mas Amã queria ser exaltado, mas foi humilhado. No âmago do seu orgulho, ele teve que honrar Mordecai, o judeu, o seu inimigo. Versículo 12. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Essa é uma esposa maravilhosa. Que encorajadora. Amadas, não sejam assim, tá? Não é um bom exemplo, Zeres. Só que aqui temos a terceira reversão. Zeres mudou a sugestão. De assassino, ele vai cair. Será que Zeres sabia dos grandes feitos do Deus dos judeus? Será que Amã sabia? Bom, não dava tempo. Olha o versículo 14. Falavam esses ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino.
chegou a hora, amadas. O rei com o cálice de vinho. Check. Amã presente. Check. Rei bem disposto para ouvir meu pedido. Check. E coincidentemente, sei lá porquê, o rei acabou de honrar meu primo judeu Mordecai como um servo fiel. Então, as coisas parecem estar indo bem. Passou a pompa dos banquetes. É hora da circunstância da guerra. Mas qual estratégia usar? Eu preciso de prudência. Amã é o segundo no reino. E o rei gastou todo o seu cofre naquela derrota com os gregos. E Amã ainda prometeu 10.000 talentos de prata. E além disso, esse meu marido, desatento, selou o decreto com seu anel. Ou seja, eu não posso acusar o rei do que ele fez. Já sei. O rei parece inclinado a mim. Então eu vou mostrar que a minha vida está em perigo. E eu vou falar na voz passiva. Estão fazendo contra mim. Para não acusar o rei. E para criar uma tensão sobre quem será que é. Versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servos nos tivesse vendido, calar-me-ia, que o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Ah, que rei lerdo, gente. É homem, né? Então não percebe as dicas. Esther usou as 3 palavras exatas do decreto: destruírem, matarem e aniquilarem. Ele não pegou a dica. Então, aprendizado daqui: sejam diretas, mulheres. Agora é tudo ou nada. Respondeu Esther, versículo 6. O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Que bomba! E agora? O que o rei vai fazer? Versículo 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O que passava na cabeça do rei? A gente queria ser aquela mosquinha, né? Como punir Amã pela trama que eu aprovei? Como eu vou condenar Amã e revelar o meu fiasco? Como que eu vou revogar um decreto irrevogável? E enquanto o rei bêbado e enfurecido pensava, Amã sabia que o rei não toma nenhuma decisão sozinho. Então, se talvez Esther intercedesse por ele. Ele, desesperado, se lança aos pés da rainha, mas Amã se esqueceu de algo. Que por lei, nenhum homem poderia chegar até 7 passos das mulheres concubinas do rei. Amã acabou de dar a desculpa perfeita para sua condenação. Tornando o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe, junto à casa de Amã, a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amã se torna aqui a personificação de Provérbios 16, 18. A soberba precede e a altivez do espírito a queda. Ele edificou uma orgulhosa estaca e ele mesmo criou uma condenação rápida para ele, sem nenhum tribunal.
E o que nós podemos aprender neste longo trecho? Aliás, por que é um trecho tão longo, Vinícius? É que é nesse longo trecho que acontece a reversão da sorte do povo de Deus. E essa reversão é cheia de ironias deliciosas. Enquanto Vasti obteve a ira, Esther encontrou o favor do cetro. O esquecimento da boa ação de Mordecai é revertida e Amã é obrigado a honrar quem ele queria morto. Amã, que condena um povo que não tinha feito nada, é ele mesmo condenado por algo que ele não fez. Amã é morto na estaca que preparou. E para mostrar essa reversão da sorte, o nosso autor usa peripécia. Só que é uma peripécia envolta de paralelos. Aliás, a própria estrutura da história é apresentada através de paralelos. Então, imagina aqui, hora da imaginação, mulheres, vocês são boas nisso. Imagina uma seta aqui, ok? Vamos ver assim. E os paralelos na história vão se concretizando lado a lado até chegarem ao ponto central, que é o ponto central da história. Imagine uma cebola, onde você tem várias camadas e você tem um miolo dentro. Bom, o nome chique disso, dos estudiosos e teólogos, é quiasmo. E você, como uma boa mulher que gosta de teologia, aprende quiasmo. Sabe por quê? A Bíblia está cheia delas. Vocês que não percebem às vezes, mas as histórias bíblicas estão cheias de quiasmo. Então deixa eu mostrar para você. A história começa com 2 banquetes. O banquete com todos os governadores da Pérsia e o banquete depois de Susã. E a história termina com 2 banquetes. O banquete com todos os judeus e o banquete da cidade do Susã, com os judeus em Purim. Depois nós temos o banquete da coroação de Esther e o banquete da promoção de Mordecai. E depois nós temos os 2 banquetes de Esther. Os 2, o primeiro ganhando a confiança de Assuero e de Amã, e o segundo acusando Amã para Assuero. E na ponta disso é o que quer se destacar. Agora, olha que interessante. Não são os banquetes de Esther que estão na ponta da história. O centro da história é a gloriosa, maravilhosa e extraordinária insônia do rei. É isso mesmo. Algo aparentemente tão insignificante, tão comum, como um bêbado sem sono. Esse é o instrumento de reversão da morte para a honra. O que o nosso autor, de forma tão bela e genial, quer mostrar para a gente aqui, é que tem uma força invisível, que não é nomeada na história, mas que guia todos os eventos da história, que a mão de Deus está oculta, mas não encolhida, e Deus parece distante, mas não abandonou a sua aliança, que Assuero está no trono, mas Yahvé é o Rei Supremo. No céu está o nosso Deus e tudo lhe faz como lhe agrada. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo quer o inclina. A soberania de Deus aqui é mostrada nos bastidores, através de providências aparentemente corriqueiras. Coincidentemente, Esther toma o lugar de Vasti e pode agir em lugar do seu povo. Coincidentemente, Mordecai ouve sobre a traição e acaba salvando a vida do rei. Coincidentemente, Mordecai não é honrado naquela hora como se devia. Coincidentemente, o rei tem insônia entre os 2 banquetes. Coincidentemente, ele vai ler o livro dos feitos memoráveis e justamente na parte de Mordecai. Coincidentemente, quem está no pátio senão Amã, que é obrigado a honrar quem ele queria matar. Essa providência que utiliza, amadas, coisas aparentemente normais da vida,
é a mesma providência que faz um bebê nascer num vilarejo chamado Belém. É a mesma providência que leva um homem a morrer uma morte de cruz, algo normal no Império Romano. Mas olhe mais perto. Por baixo de tudo isso, a mão da providência está redimindo o seu povo. E essa providência redentora é cheia de ironias. Porque Deus, amadas, não salva o seu povo em última instância pela glória e pela espada, mas pela humildade e pela cruz. Enquanto Mordecai percorre Suzã num cavalo real, Jesus entra em Jerusalém num burrinho. Enquanto Mordecai é coberto de trajes de honra, Jesus é vestido de farpas de zombaria. Enquanto Mordecai carrega a coroa de glória, Jesus padece a coroa de espinhos. Enquanto Mordecai ouve, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, Jesus ouve os gritos de escárnio dizendo: salve, rei dos judeus! Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E veja a maior e mais bela das ironias. Em última instância, não é o gentio, não judeu, Amã, que é morto no madeiro para salvar o povo de Deus e aplacar a ira do rei. Em última instância, é o judeu Jesus, que é crucificado para aplacar a ira divina e salvar judeus e gentios. E tem mais, amadas. Nosso texto começa em Esther 5:1 dizendo: ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia, Esther encontra o favor do rei. Ao terceiro dia, o cetro de misericórdia é estendido. Tanto que os estudiosos judeus diziam que Israel nunca é deixado em angústia por mais de 3 dias. Ao terceiro dia, Abraão vê o monte do Senhor proverá. Ao terceiro dia, Jonas enfrenta a libertação da boca do peixe. E ao terceiro dia, a cruz e a ressurreição é esticada para nós, para que nós toquemos no cetro de misericórdia e alcancemos favor diante de Deus. Ao terceiro dia, vocês podem encontrar o favor do Rei Supremo. Você já tocou no cetro e recebeu o favor da salvação, minha irmã? Você está aqui, um bom lugar para você estar se você não for cristã. E talvez você pense que é cristã. Mas será que você já se encontrou pessoalmente com Jesus? Se arrependeu dos seus pecados e confiou nele? Se você fizer isso hoje, você vai encontrar graça, favor e redenção. Se você tiver dúvida, se você quiser conhecer Jesus, não deixe para outro dia. Converse com uma das irmãs daqui, converse comigo ou com um dos preletores. Nós ficaremos felizes em mostrar Jesus para você. Agora, as ironias não acabaram. Deixa eu trazer mais uma ironia. Porque a estaca da ruína é, na verdade, a cruz da vitória. Ah, amados, assim como Amã foi humilhado em honrar Mordecai por suas próprias sugestões, a cruz que Satanás erigiu para pendurar o nosso Senhor é exatamente onde Cristo despojou os principados e potestades, onde Jesus publicamente os expôs à vergonha e onde o Rei dos Reis triunfou. E essa vitória de Cristo é definitiva. Essa é a providência consumada.
E o Senhor Jesus matará o inimigo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Chegará sim um dia em que Jesus Cristo vai pisar o lagar da ira de Deus. Chegará um dia onde Satanás, o anticristo e aqueles que estão com ele serão julgados publicamente e expostos todos à derrota. E nós, o povo de Deus, seremos vindicados e completamente libertos da presença do mal. É isso que a providência de Deus faz, amados. Esse texto de Esther então nos mostra a providência invisível de Deus, e ela nos aponta para Cristo e nos apresenta a providência consumada e a providência encarnada. Como isso impacta a sua vida então? Nós precisamos entender que nós vivemos entre os dois banquetes de Esther. O cetro do favor divino já foi estendido. Principados já foram envergonhados. Mas os nossos inimigos ainda não foram extirpados. O plot twist da história da redenção, o ato de peripécia central da cruz já aconteceu. A reversão já começou, mas ela ainda não foi consumada. Então nós vivemos diante da providência encarnada, invisível e consumada. E a providência encarnada do passado nos dá confiança de que somos aceitos. A providência consumada do futuro nos dá esperança da vitória. E a providência invisível do presente nos dá coragem. Coragem, porque mesmo em meio aos perigos, mesmo quando Deus parece distante, mesmo quando nós não vemos o extraordinário de Deus, nós podemos ter a certeza que a mão do Pai está conduzindo cada detalhe da nossa vida para exaltar Jesus, para tornar você mais parecida com Jesus. E como nós vivemos diante dessa realidade, eu quero dar 4 princípios para terminar para a vida entre os dois banquetes. 4 princípios para a vida entre os dois banquetes. Primeiro, amadas, nós precisamos de desprendimento. Desprendimento. Após ser honrado com a pompa do rei, o que Mordecai faz? Ele fica se achando, querendo ser rei? Ou ele volta ao seu trabalho, mais interessado em ver de onde vai vir a salvação do povo de Deus, do que se exaltar? O que teria acontecido se Esther aceitasse metade do reino, em vez de focar na libertação do seu povo? Amadas, se nós queremos ser usadas para o reino de Deus e frutificar, nós precisamos parar de estar encantadas com o glitter do mundo. Não deixe que os espinhos, os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas sufoquem a palavra de Deus na sua vida e deixe você infrutífera. Minha irmã, qual que é o alvo da sua vida? Qual que é a sua ambição? O que você mais quer? É uma casa grande, num condomínio fechado? Uma viagem para Paris? São refeições de luxo num restaurante de 3 estrelas Michelin? Todas essas coisas são boas. Mas será que é isso que a gente mais quer e mais busca? Ou o que nós mais queremos para as nossas famílias? Será que o que você mais almeja para a vida do seu marido é que ele seja promovido? Será que o que o seu coração mais quer para a vida dos seus filhos é que eles casem e encontrem um bom emprego? Amadas, só isso? Que miséria de ambição é essa? Essas coisas podem ter seu lugar, mas vocês foram chamados para sonhar mais alto, irmãs. Sonhe grande para os céus, porque você não precisa juntar tesouros na terra. Você pode confiar que a providência invisível que alimenta os pássaros vai cuidar da vida da sua família e da sua casa.
Você pode confiar que a providência encarnada já pagou o preço da sua salvação e ela está segura. Você pode olhar para a providência consumada e ter a certeza que há um galardão eterno que te espera. Então você pode desprezar as riquezas e os tesouros deste mundo e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, amadas, nós precisamos de prudência. Prudência. Veja a estratégia brilhante de Esther. Que prudência ao preparar o contexto certo para a acusação. Que sabedoria nas escolhas das palavras. Jesus bem nos ensinou. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Neste mundo, amados, vocês precisam ser puras, sim, mas também prudentes, corretas, mas também sábias. Se nós estamos como ovelhas entre lobos, entenda, tolice pode matar. Tolice põe a sua vida, a vida da sua família, em ministérios, em risco. A serpente é usada como exemplo porque a serpente sabe quando ficar quieta e quando atacar. E será que nós sabemos? Será que você sabe? Ou será que você tem agido de forma impulsiva como Assuero? Será que você tem tomado decisões que são tolas, emotivas, abruptas? Ou será que, como Esther, você tem pensado de forma estratégica nas suas palavras e nas suas ações? Como representante do povo de Deus, você tem agido de forma prudente, minha irmã? Como são as suas postagens no Instagram? E as suas mensagens no WhatsApp? Será que são cheias de conhecimento, sabedoria, temperança e prudência? Ou cheias de fake news, tolice, rancor e descontrole? E sabe por que nós podemos ser prudentes, amadas? Porque não depende de você. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É a providência invisível de Deus que garante a vitória. Então, amadas, Deus está agindo. Acalma o seu coração. Essa providência soberana de Deus também nos dá a liberdade de chegarmos ao Santo dos Santos e pedirmos com intrepidez: eu preciso de prudência. Você sente que falta sabedoria na sua vida? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Terceiro, nós precisamos de serviço. Veja Mordecai exercendo fielmente seu papel de juiz na porta do rei, mesmo sem ser recompensado. Ele segue fiel no seu trabalho. Veja Esther agindo como uma estadista sagaz. Amados, veja isso. Na casa, na sua casa, ou no planalto, você é chamada para ser uma presença fiel de Deus lá, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Por isso você precisa mudar a perspectiva que você tem sobre onde você está. Você precisa colocar todas as circunstâncias da sua vida sobre a perspectiva do reino. Amadas, você não é só mãe e dona de casa. Você é a construtora de um centro de cuidado e treinamento de piedade. Pode pôr no seu resumo. Você não é só auxiliar administrativa. Você é serva do Rei Jesus, evitando que o caos caia na empresa. Você não é só aposentada. Você tem o privilégio de ter mais tempo para se dedicar ao reino de Deus. Onde quer que você esteja, seja qual for a sua idade, quaisquer que sejam as circunstâncias, esse é o contexto que Jesus colocou você e que Jesus a chama para ser fiel agora.
Para de buscar o serviço futuro. O que você vai ser. Onde você está agora. Jesus te chamou para ser a presença fiel e serva dele neste lugar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E quarto e último ponto, amadas, nós precisamos de ousadia. Irmãs, sejam ousadas por Jesus, corajosas por Jesus. Eu quero ser bem franco aqui, como supervisor editorial do Ministério Fiel. Nós afirmamos que a Bíblia ensina o complementarismo, que homens e mulheres são iguais em dignidade, mas distintos e complementares em atribuições. Nós afirmamos que o marido é chamado para ser cabeça do lar e amar a sua esposa, e nós afirmamos que a esposa é chamada a se submeter em honra ao seu marido. Nós afirmamos que a casa de Deus, que é a igreja, refletindo o padrão do lar, deve ser pastoreada por homens qualificados e chamados. Mas deixa eu falar aqui com todas as letras, irmãs, para vocês. Nós somos fortemente contra as baixas expectativas para a mulher cristã. Nós somos contra a depreciação dos dons e dos talentos que o Espírito Santo concedeu às irmãs. Nós somos contra a ideia de que mulheres não precisam de teologia. E os livros que nós publicamos e as conferências que nós fazemos testemunham disso. Amadas irmãs, eu quero desafiar você a parar de pensar pequeno para o reino, porque a igreja precisa do serviço, do ministério, do amor de vocês. Chega de mulheres fracas na fé. Chega de mulheres ignorantes de teologia. Chega de mulheres que são relegadas como cidadãs de segunda classe do reino. Amadas, vocês são chamadas para mais. Seja como Ruth, que se identificou com o povo de Deus e criou sua família dentro do plano da redenção. Seja como Raabe, que se identificou com o povo de Deus e lutou pela preservação e vitória do povo de Deus. Seja como Esther, que se identificou com o povo de Deus e sabiamente buscou preservar os judeus. Seja como Maria, mãe de Jesus, que entendeu que maternidade é missão divina. Seja como Maria de Betânia, que faminta pela palavra, se assentou aos pés como discípula de Jesus. Seja como Febe, serva da igreja e sustentadora de trabalho missionário. Seja como a mãe de Rufo, que cuidou tanto do apóstolo Paulo, que Paulo considerava como mãe. Seja como Eunice e Lloyd, que ensinaram a escritura para Timóteo. Seja como Evode e Sinquete, que se esforçaram com Paulo no evangelho. Seja como Trifena e Trifosa, que trabalharam no Senhor. Ou como Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Seja como Priscila, amadas, que conhecia tão bem a doutrina de Cristo Jesus, que com o seu marido ensinou o Hernandes Dias Lopes, da eloquência da época, sobre o caminho de Jesus. Amadas, não coloque a barra para vocês lá embaixo. Seja como Priscila, que Paulo a considerava orgulhosamente como cooperadora. Priscila, que arriscou a sua própria vida pelo apóstolo Paulo. Seja como Jesus, amadas, que negou as glórias deste mundo, que andou com prudência, que entregou a sua própria vida e com coragem venceu o mundo, o pecado e o diabo. Ah, irmãs, se vocês entenderem isso, a sua sorte já foi revertida. O cetro da cruz já foi estendido para você. A providência encarnada já garantiu a salvação do povo de Deus. Então, se a sua salvação já foi comprada, seja corajosa.
O seu futuro já foi assegurado, irmãs. O retorno triunfal de Cristo já foi prometido. E a providência consumada garantiu a sua vitória sobre o inimigo. E você vai pisar sobre a serpente e a áspida. E você vai dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? Então, amadas, encha-se de coragem. Irmãs, hoje, no presente, a sua vida agora está sendo guiada pela mão do Pai. A providência invisível de Deus significa que Ele está agindo mesmo quando nós não o vemos. E Ele opera através da sua vida nas menores coisas. Do falar numa conferência, a trocar uma fralda, a providência de Deus está agindo. Então, amadas, encha-se de coragem. Minhas amadas irmãs, não para vocês serem aceitas. Sua identidade é na graça. Mas por causa da graça da cruz, por causa da ação hoje da providência de Deus, por causa da glória da segunda vinda, em nome de Cristo Jesus, eu digo para vocês: sejam corajosas por Cristo Jesus, pelo reino de Deus. Como disse William Carey, missionário pioneiro na Índia: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. É isso que Jesus fala para vocês, amadas irmãs. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar, nos colocar diante do nosso Rei. Senhor, eu rogo a Ti que hoje o Senhor desperte missionárias neste meio. Que hoje o Senhor levante teólogas que vão se dedicar ao estudo da sua palavra. Que hoje o Senhor encoraje mães a verem a criação de seus filhos não como fardo, mas como missão. Que hoje o Senhor encoraje aquelas que trabalham no mundo a entenderem que elas não só realizam o trabalho 8 horas por dia, elas representam Jesus aonde elas estiverem. Que hoje, aquelas que estão aposentadas aqui, com sabedoria dos anos, entendam o privilégio que elas têm de ensinar as irmãs mais novas e se dedicar o seu tempo ao reino. Senhor, quebra do coração dessas irmãs, eu rogo, um complexo de expectativa baixa. Quebra a noção de que elas não são ninguém para o reino, que elas não têm importância para a igreja. Levante, Senhor, mulheres em que pastores têm a coragem de chamá-las e o orgulho de chamá-las de cooperadoras no Evangelho. Levanta mulheres fervorosas na evangelização. Levante mulheres fervorosas na intercessão. Levante mulheres dispostas a, como Esther, diante do perigo, dizer: a minha vida é para Cristo. E podem tocar no meu corpo, mas não podem tocar na minha alma, nem no meu galardão. Ó providência invisível, Espírito Santo, faz isso hoje, para a glória de Jesus eu clamo. Amém e amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.